Olá, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 2 da Epístola de Tiago. Opa, vamos sim. Um capítulo, assim, fundamental, né? Total. Ele mexe muito com a gente falando dessa conexão fé, ações e como a gente trata as pessoas, sem fazer diferença, né? Exato. A grande pergunta que fica ali é: essa fé que a gente fala que tem, como ela aparece de verdade no dia a dia? Pois é. E é bom lembrar o contexto, né? Tiago escrevendo lá para os primeiros cristãos, pessoal lidando com a vida em comunidade, desafios bem reais assim. E ele vai direto ao ponto, né? Direto, sem rodeios sobre essa possível distância entre o crer e o fazer. É um confronto mesmo. E já começa pegando pesado na questão do favoritismo, certo? Aquela advertência sobre tratar diferente por causa da aparência, da roupa, do dinheiro. Isso, ele descreve aquela cena, né? O rico chegando todo arrumado, o pobre ali com roupa simples. E a crítica: dar o melhor lugar para o rico, mandar o pobre ficar em pé ou no chão. Aí ele pergunta na lata: não discriminaram entre vocês mesmos, tornando-se juízes com maus pensamentos? É forte, é muito direto, um chamado para a gente olhar para dentro, para os nossos critérios, né? E tem uma ironia aí, Qual? que Deus muitas vezes escolhe justamente os que o mundo vê como pobres para serem ricos na fé. Ele vira a lógica do mundo de cabeça para baixo. Faz sentido. E ele até lembra que naquele contexto, muitas vezes eram os ricos que exploravam, que desrespeitavam o nome de Cristo. Interessante essa inversão. E isso leva para aquele ponto da lei régia, né? O que seria isso exatamente? Ah, a lei régia é aquele mandamento centralíssimo: ame o seu próximo como a si mesmo. Vem lá do Antigo Testamento. Ok. Para Tiago, esse é o padrão. E o favoritismo, bom, é quebrar essa lei na cara dura, é pecado. Simples assim. Transgressão direta. E tem aquele argumento sobre a lei ser uma coisa só, né? Tipo, se Zeva. tropeça num ponto, Quebra tudo. ele usa exemplos fortes, adultério, homicídio, para dizer, olha, quem deu um mandamento deu todos. Não dá para ser seletivo. Entendi. Se você comete favoritismo, mesmo que cumpra outras coisas, você está quebrando a lei como um todo. E isso nos leva à questão do julgamento. Que vai ser segundo a lei da liberdade. Esse nome é curioso, lei da liberdade. Por quê? É fascinante, né? Talvez porque viver essa lei pelo amor, pela misericórdia, que ele vai destacar logo em seguida, é o que liberta a gente de verdade. Liberta do quê? Do ciclo do pecado, do julgamento tacanho, da hipocrisia. E ele conecta isso direto com a misericórdia. Quem age com misericórdia recebe misericórdia. Ah, a famosa frase. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quer dizer, nossas ações de compaixão têm um peso enorme, sabe? Nossa, essa primeira parte já dá muito pano para manga. Igualdade, misericórdia, mas aí ele parece amarrar isso ainda mais forte com fé e obras. Aquela pergunta que não quer calar. De que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Uma pergunta retórica, né? Uma resposta bem clara na visão dele. Não adianta nada. A ilustração é perfeita. Você vê alguém passando necessidade e só fala: ah, vai com Deus, fica quentinho, come bem, mas não dá uma roupa, um prato de comida. Palavras vazias. Exato. Que valor tem essa fé? Nenhum. Por isso ele crava, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E ele meio que antecipa a discussão, né? Alguém podia falar, eu tenho fé, você tem obras, como se fossem coisas separadas. Sim, e ele desafia, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé de verdade tem que aparecer, tem que ser vista. Não basta só acreditar na cabeça. De jeito nenhum. Ele até fala que os demônios também creem em Deus. E tremem. A crença intelectual não é o ponto final. E para reforçar, ele traz exemplos bíblicos. Dois exemplos muito fortes, Abraão e Raabe. Abraão considerado justo não só por crer, mas pela ação, pela obediência de oferecer Isaque. Tiago fala que a fé e as obras dele cooperaram, a fé foi aperfeiçoada pela obra, uma coisa levando a outra, validando a outra. Isso, e depois Raabe, uma mulher estrangeira de Jericó, justificada pelas ações concretas de proteger os espiões, um ato de fé e coragem. Dois exemplos bem diferentes, um patriarca e uma estrangeira, mas ilustrando o mesmo ponto. A justificação vem de uma fé que age, que se move. E a conclusão dele é aquela imagem final, né? Bem, Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta.
Para Tiago, não tem essa de separar. Fé genuína produz ação. É inevitável. Não é escolher entre uma coisa ou outra. Não. É entender que fé viva resulta em obras. Elas são a manifestação. Então, para a gente fechar, o capítulo 2 de Tiago nos desafia em duas frentes, né? Primeiro, a largar a mão de qualquer favoritismo, qualquer coisa que fira o amor ao próximo. Sem dúvida. E segundo, a olhar para a nossa própria fé. Ela é só da boca para fora ou ela vira ação de verdade? Ação de justiça, de misericórdia? Porque uma fé parada é uma fé sem vida. Perfeito resumo. E fica aquela reflexão que o próprio texto levanta, né? Se a fé se prova pelas ações, e se a misericórdia tem esse poder todo no julgamento, como é que as nossas atitudes do dia a dia, as pequenas e as grandes, podem de fato mostrar a profundidade da fé que a gente diz ter e praticar essa misericórdia que Tiago valoriza tanto?